Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 5 de fevereiro. Deus ouve e responde. O povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro? Assim que ele ouvir, lhe responderá. Isaías capítulo 30, versículo 19. Nossa amizade não apenas nos beneficia, como também beneficia aqueles que nos cercam. Quando as pessoas nos procuram com necessidades ou preocupações, podemos oferecer alguma ajuda ou podemos não ser capazes de atender às necessidades dela, de modo algum. Mesmo que não tenhamos o que as pessoas realmente necessitam, Deus tem. Quando somos amigos de Deus, podemos dizer às pessoas: não tenho o que você precisa, mas conheço alguém que tem. Vou pedir ao meu amigo. Vou interceder junto a Deus por você. Sabemos que Deus tem o poder de intervir nas circunstâncias, ajudar seus filhos a deixarem de usar drogas, gerar processos financeiros, operar milagres na área da saúde ou reconciliar casamento. Quanto mais intimidades conhecemos a Deus, mais confiança temos na sua posição e capacidade de ajudar as pessoas. Quando elas nos procuram, podemos ir a Deus e saber que Ele virá em seu socorro. Podemos realmente pedir a Deus para nos fazer um favor e ajudar alguém a quem amamos, mesmo quando sabemos que essa pessoa não merece. Podemos orar com compaixão, com um coração amoroso, e Deus ouve e responde. Deus ama você e ama o som da sua voz, subindo até Ele em oração e comunhão. Vá até Ele com frequência, não apenas para suprir as suas necessidades, mas também para atender às necessidades dos outros. A palavra de Deus para você hoje. Lembre-se de que Deus ama o som da sua voz. (6 de fevereiro) Uma casa para o Espírito de Deus. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Efésios capítulo 3, versículo 17. Se você é nascido de novo, espero que saiba que Jesus vive dentro de você, através do poder do Espírito Santo. A questão é: Deus se sente confortável dentro de você? Ele se sente em casa? Embora o Espírito de Deus viva em você, outras coisas também habitam no seu interior, como o medo, a raiva, os ciúmes ou as murmurações e reclamações. Certa vez, Deus me deu uma ilustração de como é para Ele viver em um coração, onde mora a murmuração, a reclamação e a discórdia. Suponha que você vá à casa de uma amiga e sua amiga diga: olá, pode entrar. Vou trazer uma xícara de café. Fique à vontade, sinta-se em casa. Então sua amiga começa a gritar com o marido e os dois começam a discutir bem na sua frente. Como você se sentiria na presença de toda essa briga?
Se quisermos ser uma casa confortável para o Espírito do Senhor, precisamos abrir mão das coisas que fazem com que esqueçamos a sua presença ou que são ofensivas para Ele. Precisamos parar de murmurar, de permitir a contenda e a inquietação dentro de nós ou de brigas de falta de perdão. Em vez disso, precisamos cuidar para que a nossa vida interior esteja envolvida com coisas que agradam e honram a presença de Deus. Nossa boca deve estar cheia de louvores e ações de graça. Devemos acordar todos os dias dizendo no nosso coração: Bom dia, Pai. Quero que o Senhor se sinta em casa e esteja confortável em mim hoje. Todos nós precisamos fazer uma análise do que se passa no nosso coração, porque ele é o lugar de habitação de Deus. Quando examinamos a nossa vida interior, estamos olhando para uma terra santa, onde Deus escolheu habitar. Vamos nos comprometer a fazer o que Ele se sinta confortável dentro de nós. A palavra de Deus para você hoje: certifique-se de ser uma casa confortável para o Espírito do Senhor. (7 de fevereiro) Acesso total. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2. Tudo na nossa vida espiritual depende da nossa fé em Deus e no nosso relacionamento pessoal com Ele. E o que certamente inclui ser capaz de ouvir a sua voz. Podemos desfrutar nesse relacionamento porque a morte de Jesus na cruz nos dá acesso livre e, desimpedindo o nosso Pai Celestial, e a nossa fé torna possível termos um relacionamento dinâmico com Ele. Amo Efésios capítulo 3, versículo 12, e estive estudando essa passagem recentemente. Ela diz: em quem, por causa da nossa fé nele, ousamos ter a coragem e a confiança de ter livre acesso, uma aproximação sem reserva a Deus, com liberdade e sem medo. Enquanto eu meditava nessa passagem bíblica, fiquei muito entusiasmada ao perceber que, como ser humano comum, temos livre acesso a Deus e a qualquer momento por meio da oração. Podemos ouvir a sua voz a qualquer instante que quisermos ou precisarmos. Podemos nos aproximar dele com ousadia, sem reserva, sem medo e com total liberdade. Que tremendo! A fé em Deus abre a porta para uma ajuda ilimitada da parte dele e para uma comunicação desimpedida com ele. Aproxima-se de Deus com a confiança de que ele o ama, deseja ter comunhão com você e quer não apenas ouvi-lo, mas deseja falar com você. A palavra de Deus para você hoje: tenha a expectativa de ouvir Deus e de ser guiado pelo seu Santo Espírito. (8 de fevereiro) Uma lâmpada é uma luz.
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Não há nada mais sobrenatural do que a palavra de Deus, que nos é dada por inspiração divina do Espírito Santo, falando através dos seus profetas e discípulos. A Bíblia tem uma resposta para cada pergunta que possamos ter. A palavra de Deus está cheia de princípios de vida, histórias verídicas da misericórdia de Deus para com o comportamento humano e ricas parábolas cheias de verdades importantes para cada pessoa na Terra. A Bíblia é uma carta pessoal para você e eu. Ela nos diz tudo o que precisamos saber. Pode haver momentos em que Deus nos fale algo que não está em um capítulo ou versículo específico. Mas se Ele estiver realmente falando, então o que ouvimos estará sempre em concordância com a sua palavra. Deus falará conosco e nos guiará em cada situação, à medida que buscamos através da sua palavra. Quando preciso ouvir algo específico de Deus, Ele frequentemente me lembra de um versículo que dá claramente a resposta que estou procurando. Ouvir a voz de Deus, ser dirigida pelo Espírito Santo ao longo de cada dia, se tornou um caminho natural para mim, desde que recebi a plenitude do Espírito Santo. Deus dá o dom do Espírito a todos o que pedem. Ver Lucas capítulo 11, versículo 13. E o Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra de Deus, para podermos aplicar a sua sabedoria em nossa vida. A palavra de Deus para você hoje. Leia a palavra de Deus como uma carta pessoal, escrita só para você. (9 de fevereiro) Dê um presente a si mesmo. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. A falta de perdão, amargura e ressentimento ou a ofensa de qualquer tipo podem nos tornar incapazes de ouvir a Deus. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Se quisermos que Deus perdoe os nossos pecados e ofensas contra Ele, precisamos perdoar aos outros os seus pecados e ofensas contra nós. Efésios capítulo 4, versículo do 30 ao 32. A passagem que contém o nosso versículo de hoje ensina que entristecemos o Espírito Santo quando abrigamos emoções negativas como a raiva, o ressentimento e a animosidade em nossos corações. Quando retemos a falta de perdão contra qualquer pessoa, por qualquer motivo, isso endurece o nosso coração e nos impede de sermos sensíveis à direção de Deus para a nossa vida. Certa vez ouvi alguém dizer que não perdoar é como tomar veneno e esperar que o seu inimigo morra. Por que passar seus dias ficando irado e amargo com alguém que provavelmente está aproveitando a vida, sem sequer se importar por você estar aborrecido?
faça um favor a si mesmo. Perdoe aqueles que o magoarem. Dê a si mesmo o presente do perdão. Ele trará a paz ao seu coração e capacitará a ouvir a voz de Deus e a seguir a sua direção para a sua vida. A palavra de Deus para você hoje: dê a si mesmo o presente de perdoar os outros. 10 de fevereiro. Vencendo do jeito de Deus. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, verso 4. A maioria de nós fica feliz quando consegue o que quer. Essa é a natureza humana. Mas quando andamos com Deus, como deveríamos outras coisas se tornar mais importante do que ver os nossos próprios desejos realizados? Coisas como ver os desejos de Deus para a nossa vida, ouvir a sua voz ao tomarmos decisões e ser obediente à sua direção em todas as situações. Certa vez, David e eu vimos um quadro em uma loja de um shopping e eu queria comprá-lo. David não achou que precisávamos dele. Então tive um dos meus ataques de raiva. Simplesmente fiquei calada porque estava zangada. Você está bem? David perguntou. Sim, estou bem. Está tudo bem. Respondi com minha boca, embora minha mente estivesse pensando: você sempre fica me dizendo o que fazer. Por que você não me deixa em paz e me deixa fazer o que eu quero? Blá, 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 blá. Continuei de cara feia por cerca de 1 hora. Estava tentando manipular David. Eu sabia que com a personalidade pacífica e fleumática dele, ele preferia me deixar fazer o que eu queria, a brigar comigo. Eu era imatura demais no Senhor para entender que o meu comportamento não provinha de Deus. Comecei a insistir com David para comprar o quadro e finalmente o compramos. Quando o coloquei em casa, o Espírito Santo me disse: sabe, na verdade você não venceu. Você conseguiu o seu quadro, mas ainda assim perdeu, porque não fez as coisas do meu jeito. A única maneira de vencer na vida é fazendo as coisas do jeito de Deus. Dessa maneira, ainda que não consigamos o que queremos, temos a grande satisfação de fazer que obedecemos a sua voz. E isso supera a satisfação de conquistar qualquer bem ou realização terrena. A palavra de Deus para você hoje. Quando o jeito de Deus se torna o seu jeito, você está a caminho de viver em grande paz e alegria. (11 de fevereiro). Permaneça seguro na palavra. Ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Ouvir Deus claramente é evitar a possibilidade do engano. Só acontece quando passamos tempo regularmente com Ele, aprendendo a sua palavra. Ouvir a voz de Deus sem ter conhecimento da sua palavra é um erro. Conhecer a palavra escrita de Deus nos protege contra o engano.
Tentar ouvir Deus sem conhecer a sua palavra é uma atitude irresponsável e até perigosa. As pessoas que querem ser guiadas pelo Espírito, mas são preguiçosas demais para passar tempo com a palavra em oração, estão se predispondo ao engano, porque os espíritos malignos estão ansiosos para sussurrar aos ouvidos, disposto a escutar. O diabo tentou dizer coisas a Jesus e ele sempre respondia: está escrito. E depois citava uma escritura para refutar as mentiras do inimigo. Ver Lucas 4. Algumas pessoas buscam a Deus somente quando estão com problemas e precisam de ajuda. Mas se não estão acostumadas a ouvir, acharão difícil reconhecer a sua voz quando realmente precisam dele. Precisamos comparar qualquer ideia, apelo ou pensamentos que vêm até nós com a palavra de Deus. Se não conhecemos a palavra, não temos nada como comparar as teorias e argumentos que se levantam aos nossos pensamentos. O inimigo pode apresentar ideias tremendas que fazem sentido para nós. O fato de que os pensamentos são lógicos não significa que eles procedem de Deus. Podemos gostar do que ouvimos, mas o fato de que alguma coisa nos é atrativa não significa que provém de Deus. Podemos ouvir algo que parece bom às nossas emoções, mas se aquilo não nos der paz, não provém de Deus. O conselho de Deus para nós é sempre seguir a paz e deixar que ela seja um juiz em nossa vida. Ver Colossenses capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus para você hoje. Teste tudo que ouvir, segundo a palavra de Deus, porque este é o único padrão de verdade que existe.